tudo bem, querido aluno? Hoje eu vou tratar de um tema interessante complementando o vídeo anterior. No vídeo anterior eu apontei principalmente as diferenças entre pena e medida de segurança. E nós vimos naquele vídeo que em pelo menos 4 aspectos a medida de segurança não se confunde com a pena. Embora a princípio exista uma confusão entre pena e medida de segurança, tendo em vista que os dois institutos têm um caráter aflitivo, a pena e a medida de segurança não se confundem. Não se confundem principalmente em razão dos seus fundamentos. Porque a pena ela tem especialmente um caráter retributivo. O objetivo da pena maior é punir o mal com o mal. O sujeito comete um crime, o Estado pune esse mal com o mal, com a aplicação da pena. A pena, então, é uma vingança do Estado contra o criminoso. Esse é o principal fundamento da pena. A medida de segurança não. A medida de segurança ela tem um caráter curativo. O objetivo da medida de segurança é o sujeito que é inimputável, praticou um fato típico e ilícito, ele não tendo culpabilidade, você não pode fazer um juízo de censura em face desse sujeito. Se ele não tem culpabilidade, falta para ele um dos elementos do crime, esse sujeito deve ser absolvido, e ele deve ser absolvido através de uma sentença que se chama sentença penal absolutória imprópria, que é diferente da sentença penal absolutória própria. A sentença absolutória própria absolve o agente e não impõe ao agente nenhum tipo de obrigação. A sentença que absolve o inimputável por falta de culpabilidade, ela absolve o inimputável, mas impõe a ele uma medida de segurança. Daí se chamar essa sentença de sentença penal absolutória imprópria. E é importante a gente entender que essa sentença ela é absolutória. Ela é absolutória porque, não estando presentes todos os 3 requisitos do crime, fato típico, ilícito e culpável, não há crime. Não havendo crime, o agente tem que ser absolvido. Porque o agente só pode ser condenado se ele praticou um crime. Só que ele é absolvido e, em relação a ele, aplica-se uma medida de segurança, que é a internação ou o tratamento ambulatorial. Daí se falar de sentença penal absolutória imprópria. Entendida a medida de segurança, que ela tem um caráter curativo, o objetivo principal é curar aquele sujeito inimputável que não tinha consciência do caráter ilícito do fato que ele estava praticando, internar ou dar a ele um tratamento ambulatorial com a finalidade primordial de curá-lo, essa é a finalidade maior. Entendido isso, agora eu vou tratar com vocês os casos em que se aplica a medida de segurança. Antes disso, eu quero dizer que eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e pretendo, com este canal, ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Então vamos lá. Quais são as hipóteses legais em que eu posso vislumbrar a aplicação de uma medida de segurança? O primeiro caso é o caso mais conhecido, né? É o artigo 26 do Código Penal, que trata do inimputável. A gente pode também combinar o 26 do Código Penal com o 97 do Código Penal. Aquele sujeito que não tem consciência do caráter ilícito do fato, ele não é imputável, ele é inimputável, pratica um fato típico e ilícito, ele será absolvido, falta a ele culpabilidade, aplica-se a esse sujeito a medida de segurança. Ok? O segundo caso é o previsto no 26, parágrafo único do Código Penal. E aí a gente pode ler esse 26, parágrafo único, junto com o 98 do Código Penal, que trata do semi-imputável. O semi-imputável tem consciência do caráter ilícito do fato que ele está praticando. Portanto, se ele pratica uma conduta, ele será condenado.
só que ele tem uma consciência reduzida. E essa consciência reduzida fará com que o juiz condene esse semi-imputável, diferentemente do inimputável. O inimputável será absolvido, o semi-imputável será condenado, e o juiz vai reduzir um pouco a pena aplicada a esse semi-imputável. Por quê? Porque ele tem consciência do caráter ilícito do fato que ele praticou. Entretanto, a consciência dele é reduzida, ou seja, o dolo do agente é reduzido, e o juiz, então, vai aplicar a ele uma pena, entretanto, uma pena reduzida. E aí, o juiz pode até requisitar uma perícia nesse semi-imputável, objetivando identificar se esse semi-imputável é ou não perigoso para conviver em sociedade. Se a perícia identificar que esse semi-imputável é perigoso para conviver em sociedade, o juiz vai substituir aquela pena aplicada ao semi-imputável que havia sido reduzida, vai substituir por medida de segurança. Então, nós temos aqui um caso também de aplicação da medida de segurança, inimputável e semi-imputável. Esses são os dois casos mais conhecidos na nossa legislação. Mas nós ainda temos outros casos. Nós temos, por exemplo, o terceiro caso que está previsto no 41 do Código Penal, que é aquele sujeito imputável que praticou um crime, foi condenado, só que ele fica doente. Antes de começar a cumprir a pena. Então, ele tinha todas as características, conhecia o caráter ilícito do fato, era um sujeito absolutamente capaz, imputável, comete um crime, é condenado, tem a sentença penal condenatória. No intervalo entre a sentença penal condenatória e o início do cumprimento da pena, ele fica louco. E o louco não pode cumprir uma pena. O louco deve ser aplicado a ele uma medida de segurança. E o Código Penal, no artigo 41, trata dessa situação. Então, é mais uma hipótese em que a gente pode visualizar a aplicação legal da medida de segurança. Nós temos ainda um outro caso, parecido com esse caso, mas diferente, que está no artigo 183 da Lei de Execução Penal, a Lei 7.210, que prevê o sujeito imputável, que comete um crime, é condenado, inicia o cumprimento da pena, e durante o decurso da pena, ele está cumprindo a pena, ele fica louco, fica inimputável. E aí, então, é preciso tirar esse sujeito do presídio, que está cumprindo pena, e aplicar a ele uma medida de segurança. Então, é a quarta possibilidade de aplicação da medida de segurança. Nós temos ainda uma outra possibilidade que está prevista no artigo 319(7) do Código de Processo Penal, em que o sujeito pratica um fato típico e ilícito, é preso em flagrante e identifica-se que ele é inimputável. Então, antes de qualquer julgamento, aplica-se a ele uma medida de segurança. É como se fosse uma prisão preventiva, entretanto, para o inimputável. É uma medida de segurança preventiva. Tira ele do convívio social até identificar se realmente ele é louco, se ele não é louco, se o processo vai seguir, se vai se instaurar um incidente de insanidade mental e etc. Essa é uma outra hipótese de previsão legal de aplicação da medida de segurança. E nós temos, por fim, o artigo 45, 46 e 47 da Lei de Drogas, que prevê também, para o sujeito inimputável e semi-imputável, a aplicação de uma medida de segurança. Então vejam, e é importante a gente entender isso, porque muitas vezes, quando a gente fala em medida de segurança, a gente se atém somente ao artigo 26 do Código Penal, que trata do inimputável, e tratamos também
do artigo 26, parágrafo único do Código Penal, que trata do semi-imputável. E aí, fazemos a leitura do 26 com 97 do Código Penal, 26 caput com 97, e fazemos a leitura do 26, parágrafo único, com 98 do Código Penal. E muitas vezes a gente para por aqui. Mas nós temos 6 possibilidades de aplicação da medida de segurança. Nós temos o 41 do Código Penal, o 183 da Lei de Execução Penal, temos o 319.7 do CPP e ainda temos os artigos 45, 46 e 47 da Lei 11.343 da Lei de Drogas. Então, todas essas hipóteses existem, estão previstas nessas hipóteses a possibilidade de aplicação de uma medida de segurança. Uma outra coisa que eu queria tratar com vocês, e é muito importante a gente observar e entender isso, é o seguinte: vamos imaginar, o crime é isso aqui. Crime é a soma de 3 elementos: fato típico, ilícito e culpável. Uma das causas de exclusão da culpabilidade é a inimputabilidade. Então, o inimputável, ele não é possível o inimputável cometer um crime, porque não há nele culpabilidade. Não tem como você fazer um juízo de valor, de reprovação, de censura ao agente que praticou um fato típico e antijurídico ao inimputável, porque ele não tem consciência do caráter ilícito do fato. Agora, vamos imaginar a seguinte hipótese. Vamos imaginar essa hipótese aqui. A atira e mata B. E vamos imaginar que A seja inimputável. Louco. E aí está se discutindo a inimputabilidade ou a imputabilidade de A, que matou B, e faz-se então um interrogatório de A. E A, ele é um sujeito que é inimputável, mas ele consegue em alguns momentos dar declarações completamente perfeitas. E vamos imaginar que A, em seu interrogatório, diga para o juiz o seguinte: olha, eu realmente matei B, mas matei B em legítima defesa. E aí o juiz tem o resultado de que A é inimputável. Então o juiz está diante da seguinte situação: colheita do interrogatório, onde A diz que matou B em legítima defesa, e há informações no processo, informações periciais, no sentido de apontar que A é, por exemplo, esquizofrênico, é louco, é inimputável. E aí o juiz diz o seguinte: bom, já que A é inimputável, eu vou isentar A de pena e vou aplicar a ele uma medida de segurança. Vou proferir uma sentença penal absolutória imprópria. Eu pergunto para você, o juiz está certo ao tomar essa decisão ou ele está errado? Vejam, ele alegou legítima defesa, A alegou legítima defesa, que é uma excludente de ilicitude, e ele é também inimputável. E o juiz pegou a situação da inimputabilidade e proferiu uma sentença penal absolutória imprópria. Neste caso, gente, o juiz está errado. Se há verossimilhança na alegação de A no seu interrogatório, o correto é o juiz levar ao tribunal do júri e apresentar aos jurados a tese de legítima defesa. Por que que isso é importante? Porque vamos imaginar que A seja esquizofrênico, seja inimputável, mas que A tenha matado B realmente em legítima defesa. Se ele matou B em legítima defesa, deve existir para A uma absolvição própria e não uma absolvição imprópria que deveria ser aplicado no caso de inimputabilidade. Então, se o juiz verifica A
verossimilhança da tese de legítima defesa, o juiz deve levar ao tribunal do júri e apresentar aos jurados a legítima defesa, né? O advogado de defesa ou a defensoria pública deve apresentar aos jurados a tese de legítima defesa. Porque se há legítima defesa, não há ilicitude e existirá sentença penal absolutória e não uma sentença penal absolutória imprópria. Então, se o juiz, diante da tese de legítima defesa, preferir absolver por inimputabilidade, o juiz estará prejudicando-a, porque o juiz pode levá-lo a júri e ele ser absolvido com base na tese de legítima defesa, e ele aí então teria a absolvição própria e não a absolvição imprópria. Então vejam que se existir verossimilhança na tese de legítima defesa, o correto é o juiz levar ao tribunal do júri e os jurados então vão analisar a tese de legítima defesa. Porque neste caso, se houver legítima defesa, mesmo o sujeito sendo inimputável, ele vai ter para ele uma sentença penal absolutória própria e não uma sentença penal absolutória imprópria. Eu espero que eu tenha colaborado com os seus estudos de direito penal. E se você estiver gostando do nosso canal e dos vídeos que eu apresento aqui, considere a possibilidade de dar um like no nosso vídeo e se inscrever no canal e, além disso, partilhar ou compartilhar este canal com seus amigos que estão objetivando passar no concurso público. Porque esse é o nosso objetivo e eu espero colaborar com vocês. Fique com Deus e em paz.